esqueci. Bom, agora, dia 26 de agosto de 2020, nós estamos na nossa aula 1 de neuroanatomia. Estamos falando a respeito da importância do estudo, em termos psicobiológicos, né? E a respeito do estudo da narrativa humana. E eu estava falando com vocês a respeito dessa coisa da aprendizagem parcial, que ela gera uma espécie de cacoetes, assim. Uma tia minha aprendeu a cozinhar com a minha avó. Uma coisa. Uma tia-avó aprendeu a cozinhar com a minha bisavó, que era uma boa cozinheira. E ela fez um negócio que essa tia-avó, né, a minha avó faleceu muito cedo, essa tia-avó cuidou da minha mãe, e a minha mãe sempre foi muito curiosa, ela pergunta as coisas, ela quer saber, assim, os detalhes, então ela aprendeu muito. E essa minha tia-avó, ela fazia um assado de Natal, ficava muito gostoso. Ela aprendeu o tempero lá com a minha bisavó e tal. E ela fazia um negócio que era o seguinte, ela deixava o forno aquecido, mas ela colocava uma madeirinha assim para segurar a porta do forno aberta, né? Para segurar a porta do forno aberta. E ficava saindo calor assim, a cozinha ficava muito quente, a comida ficava muito gostosa, mas tinha esse negócio, né? E aí, toda vez eu olhava aquela madeirinha e ficava, por que foi uma madeirinha, né? Será que é uma técnica culinária? E fui falar com a minha mãe. E aí minha mãe falou assim, eu aprendi a fazer desse jeito também, mas eu não faço. E aí, né, eu falei, mas por que você não faz assim? Ela falou, porque eu sou curiosa, eu fui perguntar pra Bisa, por que ela fazia isso? E a resposta era muito simples, porque na época dela, os fornos não tinham controle de temperatura. Então ela deixava aberto um pouquinho para ficar na temperatura certa, mas o forno hoje em dia tem um ajuste lá, você coloca quantos graus você quer, então eu ponho no grau que eu quero e fecho. E aí eu fui conferir essa informação com outras tias mais velhas e todas falaram a mesma coisa. Falaram, é isso mesmo, a Bisa fazia isso e ela contou pra gente. Mas essa tia nunca gostou de cozinhar. Ela aprendeu meio correndo assim, embora ela fizesse coisas boas, ela se matava muito na cozinha. E tinha esse detalhe do forno, né? E essa coisa toda do coaching, da psicologia rápida, do resolva seus problemas, eles têm esse detalhe do toquinho, assim, que não serve para nada. Então, quando eu aprendo uma coisa que é uma técnica, mas que eu não tenho compreensão exata, eu fico imitando aquele cacoete, assim, que não tem nada a ver. E, de repente, as pessoas começam a esquecer a técnica e ficam prestando atenção no toquinho da madeira, no cacoete, como se aquilo fosse importante. E aí a coisa toda vira uma espécie de mística, assim, vira uma coisa meio oculta, né? Conhecimento oculto, desbloqueia tua mente. Aconteceu isso com muitas áreas do saber humano. Por exemplo, o simbolismo astrológico na antiguidade era uma coisa muito boa, muito precisa, né? Não que ele tenha uma relação material, né, dos eventos materiais, mas ele tem uma relação simbólica boa. Inclusive, eu recomendo que vocês estudem. Entender, por exemplo, o aspecto solar tem a ver com o aspecto do carisma, que tem a ver com o aspecto da monarquia, que é o símbolo da masculinidade. Então, se eu entendo lá o aspecto simbólico do Sol, eu entendo o que é a masculinidade. Faz sentido isso. O que fizeram? As pessoas começaram a perder esse conhecimento mais profundo, que era mais importante, como a questão do assado lá, e começaram a focar no toquinho. Aí quando você olha para a astrologia hoje em dia, virou um grande engodo, aquilo lá virou uma grande baboseira, né? Aí fala assim, porque eu sou de gêmeos, não sei o quê. Maior tonteira. Os antigos não faziam dessa forma. A religião, de certa forma, passou por isso também. Você pega muitas pessoas religiosas fazendo esse tipo de coisa, né? Elas se apegam num detalhe, que às vezes nem tem tanto a ver com a religião, e elas ficam reproduzindo esse detalhe, né? Tem um priminho meu, que é filho de uma dessas tias minha, que é muito velhinha, e essa tia minha velhinha, ela é católica. E toda vez que ela passa em frente a uma igreja, ela faz o sinal da cruz. E o menininho ficava vendo aquilo e começou a imitar ela. Só que de repente ele fazia o sinal da cruz diante de qualquer que fosse. Ele é pequenininho, novinho, era pequenininho, agora ele já tem mais de 20 anos. Mas ele era criancinha, né? Novinho, 2 aninhos. E ele fazia o símbolo, o sinal da cruz, independente da construção, diante de prédios grandes. Então ele fazia o sinal da cruz na porta da escola, na porta do correio, no banco, qualquer que fosse a estrutura grande assim. Quer dizer, ele pegou um símbolo que é real e verdadeiro, mas que depende de um significado maior para que ele possa funcionar, e ele fica repetindo aquele cacoete sem entender. Então, essa coisa do coaching, essa coisa da. Quer dizer, não que o coach seja ruim, tem muito profissional de coach que é bom e decente, né?
Mas sempre que vem com essa roupagem, assim, ó, mude tantas coisas em poucos dias, eles precisam ter um olhar muito franco com relação a isso. A franqueza nunca é demais. Olhar para as coisas e falar aquilo que é. Olhar para aquilo, né, que você está vendo diante dos olhos e denunciar aquilo que é. Isso ajuda a gente ter um bom discernimento, ajuda com que a gente tenha a nossa liberdade e a nossa sensatez, tá? E essa compreensão humana, ela é muito antiga. Não sei se vocês já viram aquela fábula do rei Nu, né? O rei pelado, a fábula do rei pelado. O cara era muito soberbo, o rei era muito soberbo. Quer dizer, soberbo é um tipo de orgulho, assim, né? Se achar melhor do que os outros, ele era muito presunçoso. E ele se vangloriava muito da inteligência dele. E numa ocasião ele fez mal para uma pessoa, e essa pessoa jurou vingança. O filho desse cara que sofreu mal volta muitos anos depois para o vilarejo lá do rei, a fim de fazer a vingança dele. E exatamente punir o rei por essa característica que ele tem, de ser muito vaidoso com a própria inteligência, de ser muito soberbo e de ser muito presunçoso, né? E ele se apresenta ali como sendo o melhor alfaiate da humanidade. Ele era capaz de tecer coisas incríveis, assim, inclusive vestimentas mágicas, né? E aí ele mostra para o rei um tecido que ele mesmo inventou lá, que era mágico, que era um tecido que só os inteligentes podiam ver. E não tinha nada na mão dele. Ele levou uma caixa vazia, né? Abriu a caixa vazia, tirou assim a peça, como se tivesse um tecido, e falou assim: Olha aqui, rei, é um tecido que só os muito inteligentes podem ver. O senhor tá vendo? Ao invés do rei denunciar a verdade, né? Falar: Não, não tem nada na tua mão, não tô vendo. O rei, para não perder a soberba e a arrogância, fala assim: Não, tô vendo, é muito bonito, é lindo esse tecido, nossa, ainda bem que eu sou inteligente, né? Então eu tô vendo isso daí. Ele fala assim: Nossa, é verdade, né? Tá vendo o tecido, que bom que você tá vendo. E aí, quando o rei caiu nessa, imediatamente todo mundo da corte falou assim: Poxa vida, agora se eu não vou ver, o rei vai me expulsar, tal como expulsou o cara lá, ele vai me humilhar, tal como humilhou o cara, porque ele é soberbo, ele quer a inteligência de todo mundo, né? Aí o rei ia andando pelo palácio, pedindo para o alfaiate mostrar o tecido, né, para ver quem era inteligente e quem não era. E o alfaiate ia, ó, tá vendo o tecido? Nossa, tô vendo, que maravilhoso, que tecido lindo, não sei o quê. E aí a corte inteira viu o tecido nenhum. E aí o alfaiate enrolou o rei, pegou dinheiro dele bastante e costurou lá a roupa do rei. E o rei vestiu a tal roupa, né? O alfaiate foi lá, fingiu que vestiu, furou ele com alfinete, né? Pra fingir que tava dando um ponto lá. E o cara saiu pelado, andando pelado por aí. E aquilo era ridículo, porque o cara tava pelado e ninguém denunciava isso, ninguém falava que ele tava pelado. E aí então o rei decide, no ato da soberba dele, né? Como ele era muito orgulhoso, ele queria se mostrar para os outros, ele decide expor a roupa dele para o público em geral. E ele faz um grande desfile de modas, assim, cuja a atração principal seria ele desfilando com o traje mágico dele, a roupa que só os inteligentes podem ver. E aí, quando ele estava desfilando pelado, a roupa que só os inteligentes podem ver, uma criança, né, a criança ela é inocente, virou e falou assim: Nossa, mas o rei tá pelado. E imediatamente todo mundo começou a rir. E a hora que todo mundo começou a rir, ele logo se ligou, né? Que ele também não estava enxergando e ninguém estava enxergando aquela porcaria de roupa. E ele se ligou que aquilo se tratava de uma coisa contra ele, né? Uma vingança contra ele. E aí, de repente, estava estampado nos olhos da cara, né? E aí não tinha como esconder mais. A verdade, ela tem essa característica. Quando ela vem, ela estampa nos olhos da cara. E não tem como você esconder mais. Então, algumas coisas da psicologia, da, até da medicina, tá? Até da medicina, da política, tudo que envolveu o aspecto humano, né? Até mesmo da física, da química. Algumas dessas coisas vão ser uma espécie de repelado, assim. As pessoas vão falar que estão vendo algo só para não ser burro, entendeu? Só para não dar o braço a torcer que é. E aí, não tenham vergonha de perguntar. Na dúvida, se você não quiser parecer burro também, pergunta. Pergunta, tá? Não tenham vergonha disso nunca.
Porque isso daí é o principal motivo da gente ficar preso também. Como eu mostrei para vocês a Carcolândia, nós falamos do relacionamento abusivo. Essa falsa inteligência, ela também faz com que a gente seja menos livre. Ela também aprisiona a gente. Ela aprisiona a gente na burrice. Burrice no sentido simbólico, tá? Qual que é a questão do burro? O burro é um animal que tem inteligência, mas ele é teimoso com alguma coisa, assim. Ele fixa numa coisa e ele fica naquilo. Aí eles falam que o burro empacou. Não sei se vocês já viram esse negócio do burro empacado. Como eu fui crescido na roça, eu já vi um burro empacado. Deixa eu ver se eu acho uma figura para vocês do burro empacado. Talvez vocês já tenham visto. Mas o burro é um animal que, se você puxar ele e ele não estiver disposto a ir para aquele caminho, ele faz essa coisa de empacar, assim. E trava, né? Ele trava a perninha e não vai. Não tem como você tirar ele dali. Aqui, ó. Esse aqui é o burro empacado, né? Quando eu tô chamando alguém de burro, o que eu tô dizendo não é que essa pessoa não tem inteligência. Provavelmente ela tem, mas pode ser que ela esteja empacada, né? Então, assim, o cara tá no rio, ele tá afogando, o outro quer ajudar ele, mas ele empacou. E aí, que tal o negócio? Porque o que eu posso fazer, quanto mais eu tentar puxar o burro, e aí ele mostra que ele não é burro, coisíssima nenhuma, mas ele vai contra, porque eu tô tirando a liberdade dele. Então, o que eu posso fazer é oferecer para ele uma coisa mais sábia, né? Oferecer para ele um caminho melhor. E aí, por livre e espontânea vontade, ele vai. Que é aquela coisa do burro e a cenoura, né? Por que que nesse caso aqui ele anda, ele não empaca? Porque aqui, ó, embora ele esteja preso na situação, ele não está sendo forçado claramente aquilo. Ele não está sendo puxado. Ele tem uma sensação de autonomia de estar indo atrás da cenoura. De um jeito ou de outro, aqui ele tem um pouquinho mais de liberdade, né? Mas de um jeito ou de outro, ele ainda está sendo controlado. Aí como é que eu faço para me livrar disso? Eu tenho que olhar para a cenoura, eu tenho que olhar para o meu contexto, eu tenho que confessar as coisas. Eu tenho que denunciar aquilo que está acontecendo pelo aquilo que é mesmo. Falar com clareza, ó, tal coisa não faz sentido para mim. E aí procurar alguém que seja mais inteligente que eu, ou que tenha mais conhecimento que eu, para me ensinar isso, né? Não tem outro jeito. Essa coisa do coach realmente acontece, dessa mal-estar mesmo, né? Pô, o cara libera partes da minha mente, não sei o quê. Sei lá, é estranho. Na minha experiência como psicólogo, eu nunca vi um tratamento ou uma terapêutica que fosse assim, uma semana. Os nossos processos psicológicos, eles acontecem pela construção, assim, são anos e anos de construção. Eles não vão ser desmontados, a menos que tenha uma carga emocional muito grande, né? Normalmente o que faz isso com a gente é o sofrimento. Diz que o sofrimento vindo de uma vez, ele é como uma espada. O sofrimento divide as coisas, né? Ele separa aquilo que é bom, aquilo que é ruim. As pessoas diante do sofrimento, elas tomam posição. Ninguém sai do sofrimento igual que era antes. Algumas pessoas vão sair más, amarguradas, né? A espada vai separar o que ela tinha de bom. E algumas pessoas vão sair melhores. E o sofrimento vindo de pouquinho, de certa forma, é uma misericórdia. Porque é uma espada que corta um pedacinho. E aí ela pode cortar uma coisa ruim. Então, ó, eu perdi um grande amor da minha vida. Eu briguei lá com a namorada e ela foi embora. Não teve conversa. E você aprendeu alguma coisa com isso? Aprendi a tratar melhor a mulher, assim, assim. Bom, que maravilha. Para tua vida geral foi uma coisa ruim perder essa pessoa, mas ao menos na situação ocasional, né? Mas por todo o desenvolvimento humano foi bom, porque você amadureceu, você viveu algo. Então, assim, essa coisa da tentativa e erro, do bater a cabeça, do correr o risco de ser burro, estiver associado a uma espécie de confissão, de você denunciar aquilo que é verdade, falar o que está diante dos teus olhos, você pode aprender com o erro. Hoje, na nossa sociedade, a gente está vendo as pessoas tentando desligar o sofrimento, como se isso fosse possível, né? No mundo ideal as pessoas não sofrem, há sempre uma igualdade social absoluta, todo mundo ia comer as coisas que mais gostasse, ia trabalhar só com aquilo que quisesse. Esse mundo utópico, ele não é real, assim, ele não é consistente. E se você ficar tentando buscar isso, inevitavelmente você vai sofrer. E é essa coisa, né? Faça a dieta em um dia, emagreça todo o seu peso, entre em forma,
Aprenda inglês em uma semana. É tudo para ontem, né? Fique milionário em um dia, desbloqueie parte das suas mentes, assim. É aquela coisa, né? Na verdade, eu queria evitar o processo natural, eu queria evitar o sofrimento, eu queria evitar a natureza da coisa que é construtiva, né? E aí, só para a gente fechar esse ponto, que ele é importante, mas que eu acho que hoje já está bem debatido, é importante que o ser humano também entenda a sua narrativa. A Patrícia estava falando que ela começou a se encontrar quando ela começou o curso de psicologia, de filosofia, né? Bom, não tem muito a ver com a profissão, tem a ver com a narrativa de cada um, né? Platão dizia assim que as coisas, para você saber se elas são adequadas, elas têm que ser boas, né? Tem que ser bom, tem que ser belo e verdadeiro, tem que ser real, né? Sábio, bom, belo e verdadeiro. E disso deriva também narrativas humanas possíveis. Existem bens humanos que a gente pode buscar a vida inteira, que eles são transcendentes. Quer dizer, a gente vai envelhecer e a gente vai passar pela vida e eles não vão perder valor. E existem bens que são temporários, assim. As pessoas que se fixam em bens temporários, normalmente elas tendem ao sofrimento. Um sofrimento que poderia ser evitado, né? Não aquele sofrimento transformador, mas um sofrimento por simplesmente insensatez. Ela foi livre, mas não foi sensata. Tem essa também, tem um sofrimento que ele é revelador, mas tem um sofrimento que é simplesmente insensatez. O psicólogo, inclusive, tem que saber discernir entre os dois para poder falar para o cliente, né? Tem coisa que teu cliente passar que é transformador para ele, que é bom que ele passe por isso, e tem coisa que ele vai passar que é simplesmente um erro de manobra. Ele vai ter que ter paciência e tolerância para reajustar o curso da vida dele, né? Bom, resumidamente, um dia eu monto um curso sobre isso com vocês, e a gente fala isso aprofundado. Mas, resumidamente, a gente tem três narrativas possíveis de vida, que são narrativas boas, assim, e que são transcendentes, que a gente pode fazer durante toda a vida e que não é perdido. A narrativa da sabedoria, né? Ser uma pessoa sábia. A narrativa da prosperidade, né? Ser uma pessoa próspera. E a narrativa da honra, ser uma pessoa honrada, nobre, né? Nobreza. Isso tem a ver com valores, assim. Então, o sábio, ele cultua a verdade, ele busca pela verdade, que é um pouco da narrativa de vocês enquanto psicólogos. Vocês têm que aprender a gostar de buscar a verdade nas coisas. E aí vocês vão ter que ter um esforço pessoal grande para isso. A narrativa do próspero, né? Vou falar em hierarquia. A mais importante, a hierarquia maior é a sabedoria. Depois vem a nobreza, né? A honradez, né? O nobre, ele tem uma característica que é a ajuda do mais fraco, proteger o mais fraco. No Chaves ele fala isso, né? Que o herói protege os fracos e comprimidos. O herói protege o fraco e o oprimido. Existem narrativas heróicas, né? O herói, todos os dias, ele decide que ele vai ajudar alguém a se libertar, a ser livre. E isso é algo que ele pode fazer a vida inteirinha dele também, independente da profissão, e que dá sentido para a vida. É a segunda narrativa. E a terceira narrativa da prosperidade. Tem a ver com tornar esse mundo um lugar mais rico e mais belo. Não tem a ver com o acúmulo de dinheiro. O próspero, ele não quer só guardar dinheiro, ele não é ganancioso. Ele é, de certa forma, audacioso, porque ele quer tornar o mundo mais rico, mas ele quer enriquecer as pessoas ao redor. Então, se eu faço coisas boas, se eu invento coisas, eu tenho uma vida de prosperidade e uma vida boa. Então, o cara que vai lá e inventa um carro, inventa um automóvel, por exemplo, ele torna o mundo um lugar melhor. Isso é bom para sempre. Mesmo que mudar o modelo do carro, mesmo que inventar alguma coisa melhor, a tecnologia tem essa característica de ser boa para sempre, né? Então, próspero é aquele que torna o mundo um lugar melhor. Essas três narrativas são infinitas. Se você fizer isso a vida inteirinha, você se dá bem. E aí é conveniente que a gente possa alinhar profissões a essa narrativa, né? Na narrativa do sábio, um psicólogo pode estar adequado, desde que ele tenha uma pergunta, que ele vai passar a vida inteira se dedicando àquilo, até que ele tenha uma resposta suficiente que dê sentido para a vida dele. Então, eu estou aprendendo essas coisas agora porque eu comecei a estudar a psicologia tradicional, exatamente por conta dessa coisa do sentido da vida. Como eu fui psicólogo clínico, como eu sou psicólogo clínico durante um tempo,
e eu sou behaviorista, né? E eu percebia que mesmo pessoas ricas, eu trabalhei numa clínica que tem lá em Atibaia, que é para alto poder aquisitivo. Então tinha assim, ator da Globo, cantor sertanejo rico mesmo na clínica, né, para dependência de droga. Mesmo pessoas ricas com condições boas ainda sentiam sofrimentos existenciais, né? E o pobre também tinha esse sofrimento existencial. Depois eu fui trabalhar com autista, e o autista também tem, né? E você melhora o comportamento da pessoa, melhora o mundo dela funcional, e ela tem coisas boas. E mesmo assim ela tem um vazio existencial. Aí eu comecei a estudar coisas que eram do meu interesse, mas com outro enfoque, que é esse aspecto da linguística, né? Mas com enfoque no sentido narrativo. E eu comecei a estudar a psicologia tradicional, e eu me deparei com essa coisa do sentido narrativo que na antiguidade as pessoas tinham, e que por volta do século XVI isso foi perdido e deixou um grande vazio em todo mundo. Todo mundo perdeu a ideia da vocação. A vocação, a palavra vocação, tem a mesma etimologia da palavra voz, né? Por isso vocação tem a ver com voz, significa chamado. O ser humano tem algo dentro dele que o chama, e a gente precisa dar vazão para essa vocação. Acontece que não adianta você ouvir essa voz e falar assim, ah, é isso. Você tem que andar o caminho para saber se esse caminho está certo. E é por volta, mais ou menos, dos 30 anos de idade, algumas pessoas um pouco mais tarde, algumas pessoas um pouco mais cedo, a partir dos 30 anos de idade é que isso vai aparecer mais marcado. As pessoas vão entender que elas têm uma vocação. Elas começam a perguntar: para que que eu nasci nesse mundo? Para que que serve a minha vida? Por que que eu estou aqui? O que que eu quero fazer? E uma das formas que a gente tem de suprir esse vazio é com sentido narrativo. E isso parece que é uma característica presente em todos os mamíferos. Eu olho, por exemplo, um gatinho brincando, um cachorrinho brincando, e o gato brinca de ser adulto. Se vocês olharem dois filhotinhos de gato brincando, eles brincam de fazer coisas que Professor, o está gato... me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, que bom, agora está me ouvindo. Então, sobre isso que você está falando agora, né, que depois dos 30, de 30 anos, que realmente você vê sobre vocação, né, o que realmente deseja. Partindo desse princípio, assim, um jovem que termina os seus estudos e já ingressar numa faculdade, isso não seria uma coisa precoce de fazer? E não dá o maior problemão isso daí? Tanto que a gente tem uma área da psicologia chamada orientação profissional. Muitos dos jovens não sabem o que fazer. Vocês Exatamente. E a repararam isso? sociedade fica numa pressão medonha em relação a isso, né? De que tem É, que se formar, tem que ser alguém. é verdade. É porque a nossa sociedade moderna substituiu o sentido narrativo da vida por duas ideias que não são narrativas e que elas têm prazo de validade, que é a ideia da carreira profissional e a ideia do sucesso. Todo mundo busca carreira e sucesso, e isso tem prazo de validade. O sucesso serve, de forma geral, para você ter um bom casamento, para você conhecer pessoas e para você imediatamente ter algum poder. Mas ele acaba. O sucesso ele é uma coisa transitória, assim. Sucesso serve para você ter um bom casamento. Essa que é a verdade. Ele tem um fundamento biológico, assim. Homens e mulheres buscam a fama do sucesso para poder escolher melhores os parceiros, assim. Mas só para isso que serve. Pode ver, por exemplo, que muitos artistas que possuem fama e sucesso, mas não têm sentido narrativo, acabam se envolvendo com drogas, com suicídio. Pô, mas o cara é rico, ele tem sucesso, por que que ainda assim ele vai ter uma chateação na vida e cometer o suicídio, né? Exatamente porque o sucesso não é uma coisa transcendente, ele é uma coisa ocasional. Ele pode estar presente, pode estar ausente. Você pode ter fama num dia e perder. Se vocês procurarem no YouTube, tem um negócio assim, artistas da década de 80 que caíram no esquecimento. Artistas da década de 90, o cara gravou uma música, tocava lá no programa do Gugu, aí ele ficou famosão, e de repente ele não conseguiu emplacar nenhuma outra música, aí ele caiu no esquecimento, caiu no anonimato, e aí quando vai investigar a vida dessa pessoa, ela tá doente, ou ela virou uma pessoa sem teto, né, virou um andarilho, ou foi internada, porque ela direcionou a vida dela numa coisa que é efêmera, que é a questão do sucesso.
O sucesso, É ele é uma igual, medida... igual as pessoas Oi? que ganham na loteria, né? Que ficam É, milionários. já viram isso Né? também, né? Muita Assim, a gente que ganhou maioria não sustenta, não tem a mente próspera para continuar fazer aquele dinheiro girar e fazer mais benefícios daquilo. Torram tudo assim como se não houvesse amanhã, literalmente, e depois viram pobre de novo. Exatamente. E isso dá a impressão de que a maioria passa por isso, e não é só impressão. Tem um livro americano, eu vou pegar a referência, eu mando para vocês por escrito depois, que o cara acompanhou britânico na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ele acompanhou pessoas de idioma inglês. Ele acompanhou os ganhadores de loteria dos últimos tempos, assim. E o que ele percebeu é que a maioria dessas pessoas acabam falindo. E não porque elas não tenham bom senso com o dinheiro, mas porque elas não tinham sentido narrativo. Chega uma hora que o dinheiro é tanto e que a facilidade da vida é tal que elas começam a evitar certos sofrimentos e elas começam a pagar por coisas desnecessárias, como se o próprio organismo delas buscasse novamente a pobreza para que ali ela se sentisse mais viva. Um relato que é bem recorrente, né, para a maior parte das pessoas realmente fale mesmo quando ganha na loteria. E dentre essas pessoas que faliram, das que foram acompanhadas no livro, a maior parte delas diz assim que com o dinheiro na mão ela sentiu um vazio existencial muito grande. É porque esse vazio independe da estrutura material. Ele tem mais a ver com uma estrutura humana que ela é finita. É um sentido da vida que é finito, né? A vida ela tem começo, meio e fim. E se você não tem esse sentido, você vai falecer. Então, É mas isso verdade. também não vem de um condicionamento mental, porque assim, a pessoa ela pode estar condicionada ao sofrimento. Ela pode estar condicionada a ser pobre. Ela tem o desejo de sair daquilo. Mas será que Entendo o às que você está vezes falando. assim a mente dela está condicionada? É que nem você estava falando do Lego, as pecinhas, Aham, entende? as Ela peças quer delas são sair, pequenas. então, ela quer sair daquilo. Ela tem o Olha, desejo, por eu isso que ela vai acho. lá jogar, Mas ela não entende? Ela sabe vai lá, como fazer, né? então, ela vai lá, joga, ganha, mas ela não tem as peças suficientes para continuar Aham. aquilo. E também Que gera esse também, condicionamento, né? Então, ela só sabe lidar com aquilo que ela conhece, que é a pobreza. que também amarra com o que o Marcelo ou Rodrigo? Que o Rodrigo falou, né? Ah, mas a coisa do resolva sua mente e tal. Não vai Sim, adiantar, não vai adiantar, porque esse condicionamento ele tem a ver com uma imagem. Se vocês lembrarem da mitologia, tinha uma vilã, que era a Medusa, que ela tinha como poder petrificar as pessoas, né? A pessoa morria. A morte, de certa forma, em termos simbólicos, é petrificar mesmo. Quando a gente morre, a nossa história acaba, congela. Aquilo que a gente fez acabou, parou. Então fica uma lápide ali, fica uma memória, fica uma lembrança. E a vida, por outro lado, é o dinâmico, né? Então a gente vive, quando a gente coloca a nossa realidade nas circunstâncias dinâmicas, e a gente morre quando a gente olha para a realidade de forma estática, congelada, parada, né? Rotulada. A pessoa que não tem a noção viva das coisas, ela não tem repertório de ação. Então ela olha para ela como se ela fosse rica, sempre numa visão morta, sempre numa visão petrificada. Pode fazer esse exercício, que é assim, ó. O que você faria se você fosse rico? Normalmente a pessoa tem sempre uma resposta petrificada, como uma paisagem. Ah, eu ia comprar uma casa, um iate, né? E depois? Depois eu não sei. Eu só sei a imagem petrificada. E aí a pessoa que ganha no jogo, ela vai agir desse jeito, ela vai agir petrificada, ela vai agir com uma imagem morta, tá? E isso aqui, inclusive, é um determinante para muitas doenças mentais e para muitas coisas que na nossa vida não funcionam bem. Se você repete para si mesmo que você está estático, né? Ah, eu sou burro, eu não entendo nada, eu nunca vou aprender nada. Você está se matando, não matando no sentido físico, mas matando no sentido simbólico. Você está se petrificando. Não tem coisa mais difícil do que ensinar uma criança que acredita que não é capaz de aprender. Quem é da educação, quem é pedagogo, pode até confirmar isso que eu estou falando. A pior criança para ensinar, né, é aquela criança que acredita que ela não tem chance, que ela não tem jeito. E o brasileiro tem um pouco disso no discurso.
O brasileiro é um pouco paisagista, no sentido bom e no sentido ruim. Ele é um paisagista no sentido bom, porque ele tem uma esperança no futuro, quase que inabalável. Todas as pessoas que você conversar no Brasil acreditam que o Brasil é o país do futuro, que no futuro tudo vai dar certo. E isso, de certa forma, é bom, porque nos gera uma esperança. Mas isso é ruim, porque tal como ganhar na Mega Sena, não nos diz os passos que nós vamos ter que tomar para chegar naquele futuro. A gente fica passageiro disso. A gente fica como se estivesse sentado num trem esperando o destino. Mas esse destino não vai vir. A gente tem que agir para ele vir, né? E a gente fica passivo, aguardando as coisas, sempre de fora. A gente não tem liberdade, então a gente é menos humano. A gente é petrificado por isso. E então a gente tem uma paisagem, né, de que no futuro vai dar certo, que é boa e ruim. E aí a gente tem uma paisagem que é muito ruim, que é uma paisagem assim, mas o brasileiro é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, não vai mudar. A gente é assim mesmo, a gente é meio vira-lata mesmo. A gente nunca vai melhorar mesmo. Que também é uma petrificação, que é acreditar numa coisa e matar aquela coisa, né? Você mata aquela coisa. Inclusive tem um romance chamado Gabriela, né? Gabriela Cravo e Canela, que tinha a música da Gabriela que é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou a Gabriela. Essa coisa de eu crescer assim, nascer assim, é uma maldição. É o poder da medusa contra a gente. Ela petrifica as coisas, né? O simbolismo do mito é exatamente isso. É uma mulher muito bela, muito linda, mas que quando você olha para ela com atenção, ela tem, ela tem cabelos de cobra, né? E a cobra tem uma característica muito marcada. A cobra tem a língua bifurcada, né? Ela tem dois discursos, então ela gera confusão. Se você fala uma coisa e fala outra ao mesmo tempo, você confunde. Agora, a cabeça dessa mulher é cheia de cobras, então ela tem muita confusão e ela tem uma beleza utópica. Então você olha para a beleza dela, ou seja, você tem uma aspiração de uma coisa. A beleza é sempre feminina, tá? O símbolo da beleza é o símbolo venusiano, é o símbolo de Vênus. E a beleza é uma característica da mulher, é uma característica feminina. Os homens têm a beleza também, mas são sempre belezas femininas, assim. A beleza é a característica da mulher. Por isso a Medusa é uma mulher, tá? E quando eu olho para o futuro, aguardando uma coisa boa, eu olho uma beleza, de certa forma, né? No futuro tudo vai dar certo. É uma beleza feminina, como da mulher. Mas que se você olhar para ela e não agir, você vai se petrificar, você vai parar, você vai congelar e vai morrer. E por isso ela tem uma cabeça cheia de serpentes, com língua bifurcada, porque ela fala duas coisas ao mesmo tempo, né? A cobra ela representa essa coisa, ela tem duas línguas. Quem tem duas línguas fala A e fala B. E aí qual dos dois você vai seguir? Ela não tem um discurso direto. Ela fala uma coisa e fala outra. E aí Isso ela tudo tem a ver com petrifica. arquétipos, então, né? É um arquétipo, é um arquétipo. É um símbolo, né? É um arquétipo simbólico, mas que explica a nossa realidade. Se você olhar para si mesmo e se petrificar, você está caindo lá no mal da medusa. Os antigos explicavam dessa forma, por via do símbolo, da mitologia. Mas eu consigo explicar isso para vocês por mecanismo biológico também. É a mesma coisa. Ó, se você der para uma criança dois sorvetes para ela escolher, um A e um B, ela escolhe com facilidade. Agora, se você der para a criança 10 sorvetes e pedir para ela escolher, ela faz a maior confusão. Leva uma criança na sorveteria, criança pequena, e pede para ela escolher o sorvete para você ver. Ela vai andando no balcão e vai assim, eu quero esse, mas eu quero esse também, eu quero que põe chocolate em cima, mas eu quero aquela calda, eu quero banana com pistache, quero banana com chocolate amargo, o sorvete vira um lixo. Aí ela come um pouquinho, fica ruim, ela não consegue comer. Normalmente, o que que a mãe faz? Quando a mãe se liga nisso aí, ela fala para a criança, por quê? Porque você preservou a liberdade da criança, mas a criança é insensata ainda, né? Então, diante de tantas as escolhas, ou seja, diante de tantas línguas bifurcadas, né? Diante de tantas narrativas, a criança se perde. Simplesmente pelo mecanismo de compensação, que é assim, se eu tenho duas escolhas possíveis, escolher é perder sempre, né? Se eu tenho uma escolha entre duas coisas possíveis, eu tenho ganho potencial equivalente. Eu ganho 50% e perco 50%. Mas se eu tenho que escolher entre 10 coisas possíveis, eu vou ganhar 10% e vou perder 90%. Uma coisa escolhida quer dizer fechar a porta para 90%.
Então, quanto maior a gama de escolha, biologicamente, gera maior confusão cognitiva para mim. Eu tenho mais dificuldade para escolher entre muitas coisas, porque eu vou perder muito. Escolher é perder sempre, né? E a cognição faz isso com a criança. A criança fica lá ela não tem uma noção narrativa de que ela pode voltar na sorveteria outro dia, e às vezes ela não vai voltar tão cedo mesmo, né? Normalmente a gente leva a criança para tomar sorvete de vez em quando. Não pode, é um alimento muito calórico, não pode comer todo dia mesmo. Mas como ela tem essa percepção imediatista, ela olha para aquilo e fala assim: poxa, se eu escolher mal agora eu vou me lascar. A cognição faz isso. Até o cachorro faz isso. Se você der um monte de petisco pro cachorro, ele fica loucão, querendo escolher. É a língua da medusa, né? E Isso tem a ver também aí. com sentimentos também, né? O Ah, ser os humano sentimentos em também. si, quando ele não tá cheio de coisas, sentindo que não sabe o que que é, gera O essa confusão ideal mental também, né? Por isso que é gera. importante Quanto mais separar em escolha eu tenho, caixinhas, né? uhum, quanto mais eu tenho. Não, é importante dar. Separar em caixinhas não, porque daí eu fragmento a coisa, tá? Mas eu já explico essa coisa da fragmentação. É importante que eu Não, separar tenha em caixinhas que eu digo sentido. assim, saber dar nomes para cada coisa. Isso, é importante nomear as coisas para distinguir elas, mas a forma que É, eu sem vou, ser errado. a forma que eu vou usar para escolher as coisas é se aquilo comporta na minha narrativa ou não, tá? Se aquilo faz parte do meu sentido ou não. Porque separar as coisas em fragmento também gera um movimento ruim, que inclusive na psicopatologia, uma pessoa que separa tudo em compartimentos, ela tem uma doença chamada esquizofrenia, que na antiguidade era chamada de loucura, né? O louco, ele fragmenta tudo, ele não consegue ter um sentido inteiriço, assim, ele não consegue ter uma linha, é tudo fragmentado. Mas enfim, a criança, ela tem lá então a probabilidade de escolher, ela divide o reforço ali que vai alocar, né? Aquela consequência gostosa para ela, mas ela vai perder muito mais do que ganhar, porque ela vai ter que escolher um. E isso acontece na nossa vida adulta também. O cara que está indeciso entre muitas namoradas, por exemplo, ele não está observando o sentido narrativo total. Porque assim, a sorveteria tem começo, meio e fim. A escolha pela namorada tem começo, meio e fim. Você vai envelhecer. Vai chegar uma hora que você não vai poder escolher mais os namorados porque a tua vida passou. Aí tanto faz você ter uma esposa ou não, porque você não tem mais opção, né? Se você envelhecer sozinho, né? Para as mulheres, de certa forma, isso é ainda mais gritante, porque tem um aspecto biológico que chama a mulher, que é o aspecto da fertilidade dela, né? A biologia feminina, ela tem um prazo de validade mais curto do que a masculina. O homem, ele produz espermatozoide novo durante toda a vida, mas os óvulos femininos, eles têm um período contado, assim. Então, a mulher, até os 40 anos, mais ou menos, ela tem condição de ter filhos saudáveis. A partir desse momento, ocorre uma necessidade de procurar institutos de fertilização, e a partir dos 50, 60 anos, torna-se impossível ter filho. A mulher entra na menopausa, acabou. E a escolha do parceiro sexual tem a ver com isso, tem a ver com esse limite biológico. Por isso que o sonho das meninas antigamente era o sonho do casamento. Toda menininha brincava de casar, brincava de casinha. Não é porque tem uma narrativa que ensina a mulher, é porque esse é um chamado feminino, de certa forma. É um chamado por uma necessidade real. Ela precisa mesmo ser ágil com isso. Ela vai ter que escolher rápido. Por isso a mulher é mais madura que o homem também. Se ela bobear sendo infantil demais durante muito tempo, ela perde o tempo dela útil, né, do ponto de vista da reprodução. Então todas essas forças estão agindo dentro da gente, em algum nível, em algum grau. Então a gente tem a nossa cognição, a gente tem o nosso raciocínio, mas tem a nossa biologia também puxando para esses pontos, né? Inclusive, essa coisa da confusão, né, da não ação, ela está retratada até na Bíblia. Quando Adão e Eva caíram do Éden, caíram no paraíso, houve uma confusão que foi simbolizada pela serpente. De repente, Adão e Eva queriam se aproximar mais ainda de Deus, e a forma de se aproximar mais ainda de Deus era tendo o discernimento do bem e do mal, então eles tinham que comer o fruto proibido, que era o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E é representado o engano da mulher, foi a Eva, porque a mulher tem essa coisa de precisar se amadurecer mais rápido, né? O engano que foi, e o Adão também comeu, então a parte masculina e a parte feminina foram comprometidas, e o engano foi feito exatamente por uma cobra, porque a cobra tem a língua dupla, ela engana, né? Ela diz A e diz B, ela dá muitas opções, então você se confunde.
como é que eu faço para ter uma escolha boa diante das coisas? Primeiro, falando a verdade, falando aquilo que é. E se eu não conseguir falar a verdade, pelo menos não mentindo. E falar a verdade não tem a ver com aquela coisa de ir mais imediata, assim. Falar a verdade significa denunciar aquilo que está diante dos meus próprios olhos, né? Como o Rodrigo me falou, professor, parece que isso não vai dar muito certo para mim. É porque é verdade. Não vai dar muito certo para você, porque eu não tenho como te ensinar uma coisa. Como se, quer ver como é verdade isso que eu tô falando? Imagina que eu vou ensinar vocês a andar de carro, né? Dirigir o carro. Se eu chegar para vocês e falar assim, dirigir o carro é muito fácil. Faz assim, 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 dirigiu. Se você não tem uma experiência, se você não andou com o carro, já era. Você não consegue aprender isso só para eu falar para você. Eu não consigo passar a minha experiência de motorista. Mesmo que eu sou um piloto de Fórmula 1, eu não consigo passar a minha experiência de motorista para alguém. A pessoa precisa construir isso, né? Então tem essa característica. E o sentido narrativo tem a ver com uma coisa que a gente acorda e dorme fazendo uma linha. A partir daí, as escolhas, elas são sempre complementares para a minha narrativa. Não são mais escolhas difusas. A pessoa tem mais maturidade. Ela se casa, por exemplo, sabendo que aquela pessoa que ela casou vai ser boa para ela no sentido narrativo dela. E mesmo quando aquela pessoa envelhecer, mesmo quando o sucesso não for mais possível, quando a sexualidade talvez não for mais possível, ainda assim aquela pessoa vai ser boa, porque aquela pessoa colabora para o sentido narrativo dela. Ambas andando juntas, uma colabora com a outra. É isso que é o princípio do casamento. Elas podem criar um filho nesse mundo, porque uma vai colaborar com a outra, naquilo que faz ela mais humana, vai deixar ela mais livre e mais sábia, tá? É isso que é o sentido da vida, assim, o sentido narrativo das coisas. Os animais têm essa narrativa, mas isso é muito fácil. Um gatinho brinca de ser gato e o repertório comportamental do gato é muito simples. Ele caça, ele pula no outro, o cachorrinho faz isso também. Mas o ser humano não. Você vê uma criança brincando, ela brinca de profissões possíveis, né? Ou seja, ela está buscando sentidos narrativos. Então, um dia ela é a professora, no outro ela é a médica que salva vidas, no outro ela é a mamãe que tem um filhinho e tem uma casa, ou seja, ela é nobre, né? A narrativa da mãe é a narrativa da nobreza. No outro ela é o papai, que cuida do filhinho. No outro dia ela é o policial, que enfrenta o bandido. E a moça é a modelo, que traz beleza para o mundo. Ela é a artista. Não tem a ver com a profissão, mas tem a ver com a narrativa. Como a criança está experimentando todas as narrativas, ela sabe que aquilo não é verdadeiro. E tanto ela sabe que não é verdadeiro que ela tem vergonha daquilo. Se você ficar olhando a criança brincar, ela fica com tristeza ou até com raiva. Ela tá brincando, imaginando que ela é professora. Você fica olhando para ela, daí a pouco ela fica envergonhada e para de brincar. Porque ela entende que aquilo não é real, mas que é alguma coisa que ela precisa desenvolver. O que acontece é que no dia de hoje, as pessoas não estão sabendo mais a própria narrativa, elas não estão conseguindo trilhar o caminho, né? Então, qual que é a sugestão? Que você comece da narrativa mais simples e tente ir para mais evoluída, né? Comece pela narrativa próspera, tornando-se capaz, forte, pagando suas contas, tendo dinheiro, empregando as pessoas, cuidando dos outros, né? Depois vá para a nobreza, depois para a sabedoria. Acontece que vocês já escolheram uma profissão que vocês podem usar no sentido narrativo da sabedoria. A aula inteirinha foi sobre o sistema KLS, de forma indireta, mas é exatamente para vocês darem importância nisso aqui. Não usem isso como uma grande chateação. Eu tenho que ler o capítulo, que chateação. Mas integrem isso na narrativa de vocês já. Poxa, eu vou ler tal coisa, eu quero saber a anatomia humana, porque essa é uma peça possível que vai me ajudar a entender o corpo humano, que vai me ajudar a entender meu cliente, que vai me ajudar a cuidar daquela criança com autismo, que vai me ajudar a ser, por exemplo, uma boa gestora de pessoas. Eu vou trabalhar no RH, ou vou ser um professor de psicologia, ou, sei lá, eu vou para a área hospitalar. Qualquer que seja a área que vocês forem, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais sensatos vocês vão conseguir ser. E quanto mais sensatez, mais liberdade vocês vão ter. E uma pessoa que é livre, ela anda no mundo como uma espécie de facho de luz. Conforme ela vai passando, ela vai inspirando liberdade nos outros. O dia que vocês conhecerem uma pessoa que tem sabedoria, vocês vão ver que é agradável ouvir o que ela está falando. Não cansa. Porque você fala, puxa, esse cara está me deixando mais esperto. Parece que eu saio dali iluminado, saio dali mais inteligente, né?
É óbvio que sai dali mais inteligente, mais iluminado, porque você está mais livre. E isso começa aqui. Eu sei que a gente já estourou o horário, pessoal. Só para terminar, eu já falei sobre isso. O material que a gente vai usar, então, é o livro didático, né, da biblioteca virtual. Eu vou passar para vocês a referência. A minha biblioteca hoje não está carregando. Minha ideia era mostrar para vocês o livro aqui, mas ela não está carregando. Então, na semana que vem eu tento de novo. Se eu conseguir carregar antes, eu já mostro como funciona para vocês, mando um conjunto de slides. E a gente vai usar um Atlas também, que também está lá na biblioteca virtual. A gente vai usar sempre esse Atlas. E nosso curso vai ter sempre o início às 8h20 da manhã. A gente vai fazer um intervalinho entre 10 e 20 minutos às 10 horas. Encerra às 11. O início das aulas é hoje, dia 26. Termina no dia 2 de dezembro. Vocês vão ver que esse semestre é mais enxuto, tá? E a disciplina está mais ou menos organizada assim. Nós temos 12 semanas de conteúdo, então a semana 1 até a semana 6. A gente vai aprender 2 unidades, divididas em 3 aulas cada unidade. Então são 6 aulas de conteúdo inédito. Depois, a gente vai ter uma prova B1, que vai cobrar esse conteúdo. Aí a gente vai ter uma semana de palestras, não vai ter aula da disciplina, mas vocês vão ter cursos para fazer, né? E após essa semana de palestras, a gente retoma as aulas da semana 9 até a semana 14, mais 6 aulas inéditas, e a prova B2. Na prova B2, o conteúdo é total, da disciplina inteira, com enfoque maior nessas últimas aulas, na proporção 80%, 20%. Então, uma questão da primeira parte, uma questão da segunda, 4 questões da terceira parte, 4 questões da quarta parte, né? Então ela vai ter uma distribuição. Eu vou sempre explicar a distribuição da prova para vocês, a prova vai ser sempre balanceada. Feita a prova 2, quem encerrar, fechar a nota, já vai ser dispensado. Isso no dia 2 de dezembro, vai estar de férias. Quem precisar fazer a segunda chamada porque perdeu alguma prova, ou fazer o exame porque não atingiu a nota, então fica junto comigo até o dia 9 de dezembro. O semestre está mais curto. Antigamente, ele ia até o dia 20, até o dia 22 de dezembro, né? Agora vocês vão reparar que vai até o dia 11 só. Então, a gente tem 10 dias a menos esse semestre. Ele vai encurtar. Com isso, o conteúdo também vai encurtar um pouco, tá? Então, a partir da aula que vem, eu já entro com conteúdo teórico. E eu pretendo fazer a aula da forma mais sistematizada possível, tá? Mas eu pediria que vocês lembrassem de tudo isso que a gente conversou hoje para manter a autonomia do estudo. Sobre as provas, então, a gente tem as datas certas, que vão ocorrer na semana 7 e semana 15. E aí a gente tem trabalho, intercalando, né? Eu vou colocar para vocês as instruções desse trabalho já na próxima semana. Vocês já vão começar a preparar eles. Um primeiro trabalho vai acontecer daqui a um mês, mais ou menos, na semana 6, né? Na última semana, antes da prova. Ele vai ser um trabalho preparatório para a prova. Vocês vão reparar que ele vai ser uma espécie de revisão. Então, fazendo esse trabalho, vocês vão estar estudando para a prova. Tudo que tiver no trabalho, de certa forma, vai estar na prova também. Aí o trabalho 2 e o trabalho 3 vão ocorrer na semana 10, imediatamente no começo da segunda unidade, para preparar a segunda unidade, e na semana 14, no encerramento da segunda parte, né, para fechar. Então, eles estão organizados assim. Os trabalhos vão ter dificuldades crescentes, né? Porque vocês vão aprendendo cada vez mais. E a instrução vai ser toda dada agora no começo. Então vocês podem começar a fazer agora. Mas a entrega do trabalho vai ser feita na data certa. A via de entrega vai ser necessariamente pelo e-mail institucional. Eu vou passar para vocês um e-mail, vocês vão anexar o documento no e-mail e vão me mandar no e-mail, tá? Vai precisar ser feito dessa forma. Da nossa comunicação, a comunicação oficial vai ser sempre feita pelo AVA. Na semana que vem eu abro e ensino para vocês, para os calouros, né, como que funciona o comunicador. Tudo que for oficial tem que ser mandado por lá. Mas vocês precisam se recordar que o AVA, ele não tem uma notificação imediata para mim, assim. Eu preciso entrar no computador, abrir. Eu consigo fazer isso mais ou menos uma vez por dia. No meio do semestre, quando tudo ficar corrido, eu vou fazer isso uma vez por semana. Então, ele tem uma parte boa, porque ele é oficial, ele realmente registra aquilo que foi conversado, mas ele tem uma parte ruim porque às vezes ele é um pouco lento. Então, para isso, a gente vai usar uma comunicação auxiliar
que é o WhatsApp. Depois eu encerro a gravação, pego os representantes das turmas, passo o meu número para vocês, adiciono vocês num grupo de neuroanatomia, tá? E aí tudo que for rápido, um documento que a gente achar, um livro que vocês acharem um link para download, ou um preço bom para comprar o livro, a gente comunica pelo WhatsApp. O limite do WhatsApp é o limite do bom senso, assim. Eu não vou investigar a vida particular de ninguém, não é meu interesse mandar mensagem de noite, de madrugada, tá? Não vou obrigar ninguém a fazer as coisas, nem vou ficar observando. O que eu mais quero é que vocês sejam livres, assim como eu quero preservar a minha liberdade também. Então eu peço que vocês tenham bom senso de não mandar mensagem fora de horário ou não desviar muito do assunto da disciplina. É óbvio que conforme o tempo for passar, a gente pode estabelecer uma relação de amizade, a gente pode fazer uma confraternização, etc. Mas assim, dentro do limite possível, para que a gente tenha uma boa relação, tá? Então, às vezes, alguns alunos mandaram um convite assim, professor, vamos no barzinho, não sei o quê. Bom, depende. Se é uma confraternização geral da faculdade, que outros professores vão, que os alunos vão, e tem esse caráter mais formal, ok. Mas se tem um caráter muito amistoso, muito pessoal, então eu prefiro que vocês não me convidem, porque eu não vou, porque simplesmente acaba interferindo no nosso desempenho, né? A coisa fica muito pessoal, aí a gente acaba perdendo um pouco da nossa liberdade e do nosso respeito. Há uma comunicação eventual, muito, 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 muito eventual, né? Eu tenho Facebook, eu tenho rede social, então algumas pessoas podem me adicionar, eu não tem problema com isso. Se você quiser adicionar, pode adicionar, etc. Mas assim, nunca, jamais vou responder coisas oficiais pelo Facebook, por exemplo. Já tive aluno que me mandou trabalho pelo Facebook e ficou muito bravo porque eu não vi. É porque eu não entro sempre no Facebook e quando eu entro também, às vezes eu não olho esse tipo de coisa, né? E também eu nem sei quem que é o aluno, não sei qual é a disciplina, é um meio muito inadequado. Então, assim, em uma emergência muito emergencial, a gente pode até usar uma rede social para se comunicar, mas eu prefiro que ela seja voltada para determinada finalidade dela, que é realmente fazer uma rede de contatos sociais, tá? Então, a nossa via oficial é o AVA, e nesse momento de pandemia, agora, a gente vai utilizar o WhatsApp, apenas por esse motivo. Pode ser que na aula presencial a gente mantenha o WhatsApp, porque como eu sou de São José dos Campos, às vezes eu saio de manhã, furo o pneu do meu carro. Eu aviso vocês rapidinho ali pelo WhatsApp, né? Vocês não precisam ficar me esperando, ou sabem que vai atrasar, eu antecipo o intervalo, ou algum de vocês passou mal, consegue me avisar que vai faltar naquele dia. Então ele tem essa vantagem. Só que eu peço é que vocês tenham discernimento, assim, sabedoria para usar essas ferramentas, tá? Liberdade e sensatez. Aí a gente vai exercer a nossa sensatez. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação e aí então eu pego os contatos. Quem eu já tiver o contato, que for representante de turma, manda um oi para mim. Então a Gabriele, por exemplo, que era representante, eu acho, da turma dela, né? É representante da disciplina, tá? Manda um oi, eu adiciono vocês e aí vocês então adicionam os outros, para que todo mundo que queira, né, esteja presente, assim. Eu vou adicionando vocês. Quem eu ainda não conheço, eu passo o número para vocês. Deixa eu só parar a gravação.